Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso A Escola de Frankfurt, a desconstrução do mundo e a desconstrução da personalidade. E por que foi que eu escolhi esse subtítulo, a desconstrução do mundo e a desconstrução da personalidade? Porque foi exatamente isso que a Escola de Frankfurt fez com o nosso saber, fez com a nossa civilização. A Escola de Frankfurt, ela procura desconstruir o mundo a partir do quê? A partir de uma realidade triste e caótica que eles viviam na metade do século XX. A Escola de Frankfurt, que tem início lá em 1924, no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, ela tem o seu auge, seu ápice, no pós-guerra. Então eles passaram pela Primeira Guerra Mundial, eles são contemporâneos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então eles enxergaram todos os horrores, como foi o declínio máximo do ser humano. Quando a morte, quando a destruição tomou uma escala industrial. E como é que nós chegamos nesse momento da morte tomando uma escala industrial? Para eles, esse foi o resultado do hipercientificismo, de uma racionalidade exacerbada do ser humano, da ciência que evoluiu demais até o ponto que nós deixamos toda a ética de lado, toda a moral de lado e passamos a só querer resultados. Quando eles enxergam isso, qual é a tomada de reflexão que eles fazem? Opa, a ciência não é uma coisa boa, a ciência é uma coisa má, nós precisamos destruir a ciência. E aí eles passam a esse ataque a todo o saber humano, esse ataque à nossa civilização. E por que eu digo que é um ataque à civilização? Porque atacando a ciência, deturpando o que a ciência realmente significa, eles acabam relativizando o conceito de verdade. A verdade já não é mais absoluta, as pessoas já não têm mais certeza de nada. E sem certezas, as pessoas não têm mais o sentido de ordem, não conseguem mais organizar as suas vidas, perceber a sua existência. E no momento que elas não conseguem perceber a ordem na sua vida perde o sentido. Fica mais difícil encontrar o sentido. E encontrar sentido na vida é a coisa mais importante para o ser humano. A gente enxerga os pensadores falando isso desde os tempos antigos. Nós faremos esses pressupostos históricos nesse primeiro momento. Exatamente para que tu enxergue o quê? Como se deu a evolução do ser humano. Como o saber do ser humano se desenvolveu. E o que eu vou fazer com vocês nessas duas primeiras aulas é entregar peças de um grande quebra-cabeça, que nós vamos formando no decorrer do curso. Porque lá adiante, não adianta eu chegar para vocês e falar já direto da filosofia do Nietzsche, do idealismo alemão, de como eles quebraram do Horkheimer, do Adorno. Não adianta despejar nomes, datas e livros na cabeça de vocês se vocês não entenderem esses pressupostos. Então a gente tem que enxergar o seguinte, senhores, a civilização, como a gente sempre fala, como eu sempre falo para vocês, né, o ser humano estava lá na savana africana e a partir de então a gente começou a se relacionar entre os sexos, a gente se assentou em comunidades, a gente começou a produzir agricolamente. Quando a gente começou a ter a agricultura, criar alguns animais, o ser humano, a humanidade começou a criar exatamente a civilização. Ali começa o processo civilizatório. Isso faz 10 mil anos atrás. E aí a civilização se expandiu por todo mundo. A gente tem no Oriente Próximo, no Egito, a gente tem no Oriente, na China, no Japão, a gente tem no Oriente Próximo, do lado mais para o Oriente mesmo, na questão em Bagdá, no Iraque, no Irã. Então assim começa o ser humano a tomar conta do planeta. Mas para nós, na civilização ocidental, que é o que a gente vai conversar nesse curso aqui principalmente, a nossa civilização tem o seu início na Grécia e em Roma. E o que a gente tem de principal lá? É o ser humano pensando sobre si mesmo. Em um primeiro momento, o ser humano, principalmente na Grécia, os primeiros filósofos, observavam a vida com a natureza. Eles começaram a observar os astros e dessa observação criaram a astronomia. Eles começaram a observar os animais viventes e dessa observação criaram a biologia. Começaram a criar a geografia, a geologia, a matemática, entendendo como é que funcionava a vida, entendendo como é que funcionava o mundo onde eles estavam. Existe aí um grande diferencial, que é o nascimento, que é o trabalho de Sócrates, que é o principal nome da filosofia.
Tanto que nós temos a filosofia dividida entre os pré-socráticos, que são exatamente esses filósofos que eu falava para vocês, que analisavam a existência do planeta, do mundo, né, das suas circunstâncias, e a gente tem, a partir de Sócrates, o início da filosofia. E o que Sócrates faz de diferente? Ele traz a filosofia para a observação do homem, para a observação do sentimento humano, para a observação das ponderações humanas. Ali a ciência toma outra figura. A gente começa a pensar não só o mundo onde a gente vive, mas também a nossa racionalidade, a utilização da razão, observando o certo e o errado, o justo e o injusto, o belo e feio. Nós começamos a ter julgamentos qualitativos ao invés de quantitativos. Quando nós observamos a natureza, normalmente a nossa observação se dá de maneira organoléptica. Nós observamos só as coisas de maneira quantitativa. Quando nós examinamos um quadro, por exemplo, ou uma estátua, né, a gente pensa, pô, tu não pode dizer que uma estátua tem 3,7 quilos de beleza. Não, tu vai dizer se ela é bonita ou é feia. Vocês entendem? Tu não pode dizer que uma decisão tem 3,7 metros de justiça. Não, ela é justa ou injusta. É assim que funciona a percepção humana. E quem começa a criar um método científico é exatamente Aristóteles, que é um outro filósofo grego também. Aristóteles começa a ter um processo dialético. Olha só, essa é uma importante peça do quebra-cabeça que eu já entrego a vocês, porque a dialética aristotélica vai se repetir no Hegel lá adiante, vai se repetir no Karl Marx e vai se repetir na Escola de Frankfurt. E é por isso que eu quero dizer para vocês por que nós estamos fazendo toda essa construção aqui. A dialética é exatamente um sistema de análise que tinha por pressuposto o quê? O ser humano tem uma ideia, que ele chama de tese, né, essa primeira ideia, essa ideia é confrontada por outra ideia, que é uma antítese, ela vai antitese, né? Uma segunda ideia do outro ser humano, e a partir de uma análise verdadeira, de uma análise honesta desse confronto das duas ideias, ele chegaria numa síntese, uma terceira ideia. E essa síntese se tornaria novamente uma primeira tese, que seria confrontada por uma outra antítese, e assim uma nova síntese. E o conhecimento humano trabalharia dessa forma. Trabalharia exatamente através desse processo dialético. Ficou claro para ti? O que eu quero nesse momento é que tu entenda o que o processo dialético significa. São duas ideias que se confrontam. Duas ideias que se embatem para o nascimento de uma terceira. Ok? O que nós temos também importante no Aristóteles é essa análise da ética. O Aristóteles escreve um livro para o seu filho Nicômacos, que é Ética Nicomaqueia, no qual ele dá ideias, no qual ele dá pressupostos, no qual ele dá mandamentos para que esse filho fosse um bom homem, para que esse filho exercesse a sua cidadania na Grécia. Então, a partir daqui a gente consegue enxergar o quê? Que dois pontos das ciências começam a ser trabalhados. A gente está vendo a parte da natureza, o que os alemães chamariam de Naturwissenschaften, as ciências da natureza, e a parte das ciências humanas, que os alemães chamariam também de Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, as ciências do espírito. É importante a gente ter isso aqui muito claro, porque esse pensamento vem até os dias de hoje. Ele caminha, sai da Grécia, passa pela Roma, Roma é constituído um grande império que cai durante a Baixa Idade Média. E qual é a característica? Tá, mas qual é uma outra característica importante de nós termos também aqui? Desde a Grécia nós já tínhamos divindade, por todas as civilizações nós temos a existência de divindades. Na Grécia nós temos esse politeísmo, né, a adoração a diversos deuses, mas desde os anos 300 o cristianismo é trazido para o Império Romano. E quando o cristianismo é trazido como religião oficial do Império Romano, a gente tem o monoteísmo. E a partir daí, a presença de Deus fica muito presente, eu vou dizer, até mesmo na ciência, até mesmo nos saberes. E a igreja começa a ter uma força muito forte. Portanto, uma característica desse período após a Grécia, após Roma, dessa Baixa Idade Média, como a gente convencionou chamar, é exatamente esse medo de Deus. As pessoas temerosas a Deus. E o que a gente tem nessa Baixa Idade Média? A gente tem uma característica do feudalismo. O que é o feudalismo? Feudalismo, a gente tinha um rei, a gente tinha essa grande nobreza, nós tínhamos os servos que trabalhariam para esse rei, e tinham pessoas que operavam
o início de um capitalismo incipiente, uma mercancia, né? Eles tinham mercados, vendiam alguns bens, e assim que a vida continuou nesses primeiros 15 séculos da humanidade. Qual é a grande diferença que a gente tem até então? Durante a Baixa Idade Média, a ciência acaba ficando fechada, acaba ficando sendo tomada por conta da igreja. Todos os saberes pertenciam só à igreja. E por quê? Porque os monges, os clérigos, eles tinham acesso aos livros. Os livros pertenciam somente a eles, só eles conseguiam ler, só eles sabiam ler, só eles tinham acesso, só eles copiavam, porque você tem que prestar atenção. Naquela época, os livros, eles eram manuscritos. Para fazer um livro e passar para um outro monastério, existiam monges copistas. A função de um monge, de um clérigo, era exatamente copiar esse saber, escrever um novo livro e passar adiante. Portanto, ter acesso a essas obras literárias, essas obras da ciência, era algo completamente raro. As pessoas não tinham acesso a esse conhecimento. Quando é que o grande acesso que as pessoas tinham ao conhecimento era a transmissão verbal, um contando para o outro através da tradição, e por isso a importância da tradição, a importância dos costumes, porque foi assim que os saberes foram transmitidos de geração para geração. O momento áureo que a gente tem de mudança no acesso e na relação do homem com os saberes, na relação do homem com a ciência, é a Renascença. A Renascença se dá no final do século XV, e a principal característica é esse renascer, é esse retorno aos ideais clássicos, essa idealização de uma vida perfeita, de caracteres perfeitos, da beleza perfeita, da justiça perfeita, da ética perfeita. Esse é mais uma peça do quebra-cabeça que eu deixo para vocês aqui, a questão do idealismo, que vai se repetir no idealismo alemão com Hegel, que vai se repetir no idealismo do Marx, que vai se repetir no idealismo na escola de Frankfurt. Então essa ideia do idealismo, que é uma conexão diretamente com Platão, lá também dos gregos novamente, que tinha essa visão que existia uma ideia da perfeição num plano abstrato que seria pertencente aos deuses e não a nós humanos, essa ideia se renova na Renascença. E junto com a Renascença, eu quero que vocês vejam aqui, o caminho que eu estou traçando, como vocês já perceberam, eu estou traçando de um lado como se dá a civilização, de um lado como se dá a ciência. Tá? Pela ciência, a Renascença, a gente tem essa retomada dos saberes clássicos. Durante a civilização, a gente tem uma característica que é o mercantilismo. Aquelas relações comerciais incipientes do capitalismo incipiente do feudalismo já está tomando proporções maiores através dos séculos. Né? Eles já estão vendendo mais, já estão produzindo pequenos bens. Esse capitalismo incipiente se davam principalmente pelos pequenos comércios e pelas corporações de ofícios, que eram uniões de profissionais. Tu tinha um mestre que ensinava aos seus discípulos e cada um deles tinha uma organização para produzir alguns bens, produzir ferramentas, produzir utilitários, produzir arte e assim sucessivamente. Com o crescimento da mercantilização, a gente chega exatamente em um ponto da nossa história chamado mercantilismo, que é quando a necessidade de comércio tem que expandir essa área dos pequenos dos reinos. Porque até então, senhores, olha só, eu quero que vocês prestem atenção, nós não temos países, não existem os países divididos como eram hoje. A gente tinha reinos espalhados, procurando já uma identidade nacional. E o mercantilismo tem exatamente esse poder de reforçar a identidade nacional. Porque agora esse rei, que vai buscar uma expansão até mesmo ultramarítima, como a gente vê a Inglaterra realizando, como a gente vê Portugal descobrindo o Brasil realizando, a Espanha descobrindo a América realizando, eles estão buscando mais poder, mais riquezas para os seus reinados, criando uma identidade maior entre o seu povo. Junto com isso, a gente tem uma grande mudança acontecendo em termos da ciência. Qual é ela? A revolução científica. Até então, o ser humano tinha medo, ele era temente a Deus. Mas quando a gente passa nesse processo da renascença, o ser humano começa a redescobrir o próprio ser humano. Ele começa a redescobrir os seus próprios saberes. Ele começa a idealizar
quem seria o ser humano perfeito, esse corpo perfeito. A gente vê isso aí nas obras do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, a busca pela perfeição técnica, a perfeição da execução. E essa revolução científica que nós vivemos é exatamente esse momento que o homem se torna o centro do mundo. Aí nós temos Copérnico, temos Galileu, que dizem que agora a Terra já não é o centro do mundo, agora é o Sol. E eles pagaram um preço muito caro por isso. Concomitante a isso, a ciência que tem essa revolução tem uma força ainda maior na sua expansão, e é por isso que a gente chama de revolução científica, porque tem um fato importantíssimo que ocorre aí. Qual é? A criação da imprensa pelo Gutenberg. E por que é importante a criação da imprensa? Porque você se lembra que a gente tinha uns monges copistas? Ninguém tinha acesso a livros, ninguém tinha acesso ao saber. Agora os livros eram impressos numa máquina e poderiam ser criados de maneira seriada. As pessoas tinham mais acesso ao conhecimento. Para vocês terem ideia, quer ver a importância da imprensa? Por que o nome do continente América é América, se quem descobriu foi o Cristóvão Colombo? Por que tu acha que o nome é América? Porque tinha um cara, chamado Américo Vespúcio, que resolveu contar a história do descobrimento da América e publicou, através da imprensa, da prensa de Gutenberg, alguns fascículos contando como é que foi a descoberta da América. E as pessoas acreditavam até então que ele tinha descoberto a América. E aí chamaram esse novo continente de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, e não em homenagem ao Colombo. Vocês entendem o poder da imprensa? E o que tem esse grande poder que eu quero que vocês enxerguem já aí? Porque aqui tu já está vendo uma grande fake news, né, meus amigos? Está vendo uma grande fake news acontecendo. É o poder da verdade ser agora impressa. Agora a verdade é física, agora a verdade é imutável, ela está num papel. Vocês compreendem? Se antigamente o conhecimento se transmutava através da oralidade, através das fábulas, através das cantigas, agora não, agora tudo está no papel, tudo está escrito. E aí, todo aquele conhecimento que nós temos, a partir da Grécia, do qual ficava protegido pela igreja, eles acabam tendo, os filósofos, os pensadores, os escritores começam a ter acesso a essas obras da igreja e começam a transformá-las em livros. Tanto que aí a própria Bíblia, cara, a Bíblia era escrita em latim. A primeira tradução da Bíblia, a primeira vez que a Bíblia vira um livro popular, ela recebe o nome de Vulgata, que ela é traduzida para o italiano vulgar, de modo que as pessoas pudessem ter cada vez mais acesso ao conhecimento de Deus, ao catecismo, à catequese, para que esses livros fossem agora, viajassem pelas expedições ultramarinas, para que eles viessem para a América, para que eles fossem para a Oceania, para que eles tomassem a África. Tanto, meus amigos, o nome propaganda vem da onde o nome, a etimologia da palavra propaganda. Propaganda fide, a propagação da fé, que era uma política da igreja de catequizar cada vez mais membros para a sua congregação. Então vocês enxergam, senhores, como a gente faz essa grande caminhada? Senhores, prestem atenção, a gente está falando aqui do século XVI, século XVII, dos 1500, 1600, nós ainda não temos o mundo dividido geograficamente, geopoliticamente, como a gente tem hoje, como eu estava falando para vocês. A gente ainda tem esses grandes reinos, com o rei, com a nobreza, seus vassalos, o burgo. A gente está vendo aí o início do capitalismo, o capitalismo crescendo com a mercantilização, algumas expedições saindo pelo mundo de maneira privada. A gente tem aí o início da burguesia, grandes feiras se colocam pela Europa. A gente sabe que a Toscana, Firenze era uma grande feira, a gente sabe que Amsterdã era um grande centro comercial, Veneza um grande centro comercial, Londres um grande centro comercial. A gente tem a centralização das vendas por toda a Europa. E dessa forma a gente começa a ter o quê? O início dos impérios. Porque, como eu falei para vocês, cara, no mercantilismo, nessa fase do mercantilismo, a gente tem o protecionismo dos países, está todo mundo colocando taxações, está todo mundo colocando proteções, está todo mundo querendo se defender, é por isso que a gente tinha grandes guerras armadas, por isso que a gente tinha piratas, por isso que a gente tinha invasões.
Qual é o país que faz algo diferente disso? A Inglaterra. A Inglaterra tem uma visão diferente dessa história. Ao invés de fazer o seu protecionismo, eles diminuem o protecionismo. Eles abrem mão dos seus impostos, eles diminuem a inserção do governo, do rei, né, do governo na economia, no mercado. E dessa forma, lá na Inglaterra, o capitalismo toma uma forma diferente, que vai desaguar no liberalismo, ao contrário dos outros países. Vocês estão vendo, cara, que a ciência tomou conta, a ciência já está em expansão novamente, as pessoas em si já têm acesso, o Carlos Magno, sabe aquela, na frente da Notre Dame, lá em Paris, a gente tem uma estátua, né, de um cavaleiro, aquele cara é o Carlos Magno, né, o Charlemagne. Ele foi o cara que começou com a escola pública na França, e ele era analfabeto. Isso aí, ó, a gente está falando da Idade Média ainda. Eles começam a trazer, o conhecimento se torna mais expansível às pessoas a partir da imprensa, a partir dos livros, a partir das escolas. E aí a burguesia vai ficando cada vez mais rica. E a burguesia começa a competir com a realeza. E aí nós temos, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é isso, é o fim do Estado absolutista. E eu quero que vocês enxerguem bem isso aqui também, cara. Que nós temos dentro desse absolutismo, desses reinos, tem de dois tipos. Tem o absolutista, o rei absolutista, que tem uma vinculação com a igreja. O rei francês, por exemplo, daquele diz, l'état c'est moi, o Estado sou eu. E a gente tem alguns reis que se chama de absolutismo esclarecido, que eles já não têm uma relação com a igreja, eles já têm uma visão mais científica do mundo. Então vocês enxergam a Europa, o que está acontecendo? Tem estados onde a igreja possui conhecimento, e estão vinculados ao Estado, tem lugares onde a igreja já não é tão forte assim, tem lugares onde o Estado coordena a economia, coordena o mercantilismo, tem lugares onde o Estado já não coordena o mercantilismo, como é o caso da Inglaterra, que a gente tem lá uma autodeterminação da burguesia. E o que essa autodeterminação da burguesia quer dizer? Quer dizer que eles já estão mais vinculados a uma escola econômica, a uma linha econômica chamada liberalismo inglês, que é a diminuição da participação do Estado, que é a diminuição do protecionismo, que é a diminuição dos entraves burocráticos. Tanto que nessa época, em 1776, o Adam Smith escreve a Riqueza das Nações. E o que é o conceito de nação, né, cara? Porque agora a gente está falando do Estado Nacional, a gente ainda não... Vejam bem, a gente tem os reinos, que agora a civilização está buscando ter um Estado Nacional. Vocês estão vendo a Riqueza das Nações, o livro do Adam Smith, já estamos falando do século XVIII. O conceito de nação, cara, o que é? É que as pessoas tenham objetivos comuns, que o povo em si tenha um povo comum, objetivos espirituais comuns, uma religião comum, um território comum, uma língua comum, tradições comuns, costumes comuns. Então eu quero que vocês enxerguem isso aqui funcionando de uma maneira muito clara. Como a gente começa a ter agora os estados nacionais cada vez mais fortes. Em alguns lugares, esses estados nacionais, eles se dão pela união de pequenos reinos. Como é o caso do Império Austro-Húngaro, que se tornou um império em expansão total. Atacaram os turcos, imagina, eles foram no limite do Império Otomano, no Oriente. Tinham divisa até a Itália, divisa com a França, o que hoje é conhecido como França. Vocês enxergam, cara, então, que lá na Inglaterra e nesses países que se tornam cada vez mais liberais, mas o principal é a Inglaterra, de lá que vem o liberalismo clássico, o governo acaba se afastando do mercado. O governo acaba dando uma liberdade à burguesia. O governo acaba com protecionismo. E é nesse momento, cara, que a ciência, onde tem dinheiro, onde tem essa necessidade de criação de bens para comercializar, essa necessidade de conhecimento científico para atravessar os oceanos, essa necessidade de conhecimento científico para gerenciar expedições, essa necessidade de conhecimento científico para dominar a natureza. A gente chega no outro ponto, cara, principal, e que foi a grande transformação, que é a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial, cara, tem um ponto principal que é o seguinte, ó, se antes eu falava para vocês, naquela peça do quebra-cabeça, né, nós tínhamos as organizações de ofício, as corporações de ofício, que trabalhavam cada um na sua função, agora a gente tem a criação da máquina. E aí, com o advento da máquina, a produção de bens se torna cada vez maior. Se antes as pessoas demoravam um dia para fazer um bem, esse bem agora poderia ser construído em 1 hora, 2 horas, em menos tempo. Então eles tinham uma produtividade muito maior. E é nesse momento que a produção de bens se torna muito mais importante do que apenas comerciar. É nesse momento que o industrial se torna maior que o comerciante. E para vocês terem ideia, do que foi a revolução do maquinário na Revolução Industrial, que foi a grande mudança do mundo na Revolução Industrial, existia um trabalhador lá das fábricas chamado Ludd, né, cara? O Ludd, bom, mas eu vou contar essa história depois, que eu quero continuar tendo um outro ponto porque ela vai ficar melhor conectada a seguir. Cara, o que a gente acaba acontecendo então com as máquinas? Nós já não temos mais corporações de ofício, tá? Agora o maquinário fazendo, uma indústria trabalhando. A gente começa a ter a divisão do trabalho por sexo, né? Por horários, por cargas, as pessoas conseguem trabalhar e essa divisão do trabalho começa a se espraiar por toda a Europa, por toda a Inglaterra. Vamos tratar da Inglaterra primeiro. Por toda a Inglaterra. A indústria começa a crescer e a cada nova indústria é necessário que as pessoas trabalhem. E aí os trabalhadores ali já não eram só os homens, agora trabalhavam todo mundo. Né? A gente começa a ter longas jornadas de trabalhos, só os homens não dão conta, então as mulheres vão trabalhar, as crianças vão trabalhar, os velhos vão trabalhar. E são trabalhos em condições muitas vezes insalubres, a gente tem muitas mortes, a gente tem questão da insegurança, tudo numa busca da maior produtividade possível. E aqui eu quero que vocês enxerguem que a gente começa a viver exatamente um questionamento que o Nietzsche propõe exatamente nessa época. Que é o quê? O hipercientificismo. Uma racionalidade técnica. O ser humano está buscando cada vez mais produtividade sem se preocupar com a parte ética, sem se preocupar com a parte humana, sem se preocupar se as pessoas estão descansando, se elas vão morrer ou não trabalhando, se elas estão seguras ou não estão seguras trabalhando. Aqui eu estou trazendo para vocês a visão do Nietzsche e já estou incultando em vocês o que o Karl Marx, vai vir a falar a seguir. E aí, quando eu dizer para vocês do Ludd, o Ludd era um operário, líder sindical, e ele tinha um trabalho de aversão às máquinas. Eles destruíam as máquinas. Nessa revolução, por quê? Porque as máquinas estavam tirando o trabalho das pessoas, porque por mais que elas morressem, por mais que elas sofressem, por mais que elas trabalhassem em condições insalubres, trabalhassem com insegurança, elas ao menos conseguiam trabalhar e conseguiam comer. Quanto mais máquinas chegavam no mercado, menos pessoas trabalhavam, menos pessoas eram necessárias. E é algo que a gente vive nos dias de hoje, com essas mudanças de tecnologia. Vocês estão vendo cada vez mais as pessoas assustadas. O que o computador vai mudar na vida do ser humano? Quer ver um caso específico moderno para tu ver que esse ludismo, que se chama ludismo, né? Essa linha de ataque às máquinas aí, em homenagem ao Ludd, um astrofísico demorava 1 mês para conseguir examinar uma área do espaço representada numa folha A4. Uma folha A4. Sabe essa folha de papel normal? Ele demorava 1 mês para examinar aquilo ali. Um astrofísico. Quantos astrofísicos tu acha que existem no mundo hoje? Quantos? Cara, existem menos de 10 mil astrofísicos no mundo. Cada um demorava 1 mês para ver uma folha, papel A4 do universo. Com a invenção dos supertelescópios, com a invenção dos softwares de observação espacial, são observados cerca de 1000 páginas do espaço por dia, numa máquina. Os astrofísicos praticamente vão se extinguir. Vai ser uma profissão em extinção. Em compensação,
os operadores de software de astrofísica vão trabalhar mais. Em compensação, as pessoas que constroem antenas para observação espacial vão trabalhar mais. Terão mais pessoas trabalhando naquela área. É uma abertura do novo mercado. Assim como abertura, uma expansão de mercado no setor de telescópios digitais, de telescópios de grande alcance. Tu enxerga isso? Então, olha o que a gente vive hoje, esse mesmo drama que o Ludd enxergava lá na Revolução Industrial. E sabe o que o Ludd dizia para fazer, cara? Nós temos que quebrar as máquinas. Então, muitos deles quebravam as máquinas. Mas alguns deles faziam o quê, cara? Tipo, as engrenagens da máquina de tear, como é que funcionava? Eram grandes engrenagens, né? Que passavam uma na outra. E aí, cara, eles faziam o quê com essas engrenagens para quebrar as engrenagens que eles estavam trabalhando? Eles colocavam o sapato dentro da engrenagem. E a engrenagem trancava, pum, quebrava a máquina. Sapato, em francês, é sabot. Colocar o sapato dentro da mágica é faire le sabotage, é fazer uma sabotagem, cara. Quebrar alguma coisa, fazer com que alguma coisa não funcione, que alguma coisa dê errado. É daí que vem a etimologia da palavra sabotagem. Colocar o sabot, o sapato, dentro da máquina de tear. Logo depois, as engrenagens começaram a ficar mais sofisticadas. E aí, como é que tu faz para quebrar uma máquina mais sofisticada? Será que um sapato seria suficiente para colocar no motor? Se tu quer parar o motor do carro, o que tu faz? As pessoas colocam o que dentro? Areia. Como é que é areia em francês? Grève. Grève. Então eles realizavam a greve como? Colocando areia dentro dos motores. Essa versão, cara, da greve é uma versão mais romantizada, tá? Tem duas versões. Essa é uma delas que eu adoro porque é mais romântica, né? É mais bonita, é mais interessante, é boa de contar. Mas a versão também da greve quer dizer que as pessoas se encontravam para conversar numa grande praça de areia, né? Num areial, que o nome era exatamente a Praça da Grève, a Praça da Areia, na França, né? Mas é uma etimologia que eu queria trazer para vocês aqui. Portanto, senhores, a gente tem aqui um grande abismo social surgindo a partir da ciência, a partir da racionalidade humana. As pessoas estão ficando cada vez mais, morrendo cada vez mais, a gente está vendo os homens trabalhando, as mulheres trabalhando, as crianças trabalhando. Se vocês querem ter uma noção exatamente de como era a Inglaterra desse período, eu aconselho vocês a leitura de Oliver Twist, do Charles Dickens, né? É exatamente isso aí, cara. Vocês vão ver esse livro, vai te lembrar muito Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Aquela caixa baixa, aqueles jovens ali, trabalhando com pequenos subterfúgios para tentar sobreviver em um ambiente industrial, lá completamente inóspito, tá? Vale a pena vocês enxergarem isso. Bom, cara, mas o que a gente passa até então? Aparece daí um alemão, um pensador alemão, Karl Marx, né, com seu amigo Friedrich Engels, e eles começam a observar essa dinâmica, a observar que existe um abismo social entre ricos e pobres, entre industriais e trabalhadores, entre burguesia e proletariado. Porque antigamente, lá no tempo da realeza, naquela pecinha do quebra-cabeça que eu falava para vocês, o rei, o servo e a burguesia, cada um sabia o seu lugar. Nunca um pastor de cabras do norte da Picardia, do norte da França, da Picardia, iria tentar pensar em ser o rei da França. Por que não? Não, porque o rei era escolhido por Deus, né? Eles tinham exatamente as suas visões de mundo completamente separadas. Já o Karl Marx, ele enxerga que esse mundo não tem como dar certo. E eu quero que vocês enxerguem uma outra coisa também, tá? Concomitante a essa parte da ciência. Karl Marx escreve o Manifesto Comunista em 1848, que é o mesmo ano dos manuscritos da teoria da evolução do Darwin. Então a gente está vivendo um mundo, olha só, vocês estão vendo agora a parte social, parte econômica e a parte científica, tudo está eclodindo. Tu observou, cara, desde a minha narrativa dessa aula com vocês, como está tudo eclodindo no mesmo período? Está tudo eclodindo no mesmo período de tempo? A gente tem com o mercantilismo a renascença. A gente tem a revolução científica, a gente tem a imprensa. E assim a gente vai tendo as coisas acontecendo junto. Né? A gente tem a baixa do protecionismo, do mercantilismo na Inglaterra, a gente tem o liberalismo. Aqui a gente tem, cara, só na Revolução Industrial, a visão da teoria da evolução do Darwin, da qual agora Deus já é questionável se existe ou não. Né? Se antigamente
a gente tinha alguns estados nacionais, alguns reinos, que tinham o absolutismo vinculado à igreja, a presença de Deus muito forte na vida das pessoas, outros lugares já não era tão forte assim. A revolução científica já tinha afastado a igreja um pouco. Só que agora tem uma explicação de onde veio o homem, que não de Adão e Eva. Então olha só, cara, o Karl Marx, e hoje assim, pô, olha só, cara, mas o Karl Marx viu uma coisa correta, e de fato ele enxergou uma coisa correta. Ele enxergou que existia um abismo social entre burgueses e proletariado. Ele enxerga isso acontecer. Algumas pessoas hoje em dia se dizem marxistas e defendem as ideias de Karl Marx, mas eu quero que vocês vejam, cara, que Karl Marx está vendo um problema que surgiu há 200 anos atrás. Ele está enxergando com os olhos de 200 anos atrás. Vocês entendem que é um mundo, cara, completamente diferente? Até então não se tinha nem o conceito de cidadão. O conceito de cidadão, ele surge com a Revolução Francesa, 1789, tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. La Marseillaise, né? O hino francês diz lá, vamos lá, cidadãos. Não se tinha o conceito de cidadania. A gente tinha assim um liberalismo bruto, um capitalismo bruto, sem a existência de um judiciário forte. Porque é o Montesquieu que traz isso, a tripartição dos poderes. Ok, mas eu quero voltar para o nosso Karl Marx aqui, tá? Cara, olha só. Karl Marx está vendo esse abismo social acontecer. E o que ele diz? Cara, olha só. Do jeito que as coisas estão indo, o que vai acontecer vai ser a miséria total dos trabalhadores. Essa é a lógica final do sistema capitalista. Porque os burgueses vão cada vez, os industriais, mas para usar bem uma terminologia marxista, os burgueses vão cada vez querer ganhar mais dinheiro, e para ganhar mais dinheiro eles vão acabar exterminando todos os trabalhadores, morrendo por condições insalubres, por insegurança, pela morte em si mesmo, né? Acabando com as famílias, dentro das máquinas. E a solução que Marx dá a isso é o comunismo. O comunismo é uma ideia quase que religiosa de que o caminho da humanidade leva para esse momento onde não existirão mais fronteiras, onde não existirão mais burguesia, não existirá mais proletariado, todo mundo terá direito a trabalhar, todo mundo poderá prover a sua própria vida, ou seja, é quase o paraíso na Terra. E aí vocês começam a ver o nascimento de um progressismo. Marx dizia que o comunismo é o destino da humanidade. Então nós estaremos a todo momento caminhando para esse grande destino. Ou seja, para o Marx, não era o passado que estava empurrando, era o futuro comunista que estava puxando a humanidade. Só que essa solução de Marx é completamente errada, completamente errônea. E é isso que nós veremos na nossa próxima aula aqui do curso da Escola de Frankfurt, onde nós vamos analisar principalmente como são os pressupostos filosóficos da história de Frankfurt. O que eu trouxe para vocês agora, nessa primeira aula, fazendo uma recapitulação aqui, é para vocês verem como a ciência começa lá com Aristóteles, com o seu processo dialético, tendo uma tese, uma antítese, uma síntese. Quando a ciência não existe, o mundo é paralisado nas grandes sombras da Baixa Idade Média. Quando a ciência é retomada, a sociedade evolui novamente. A gente tem a Renascença, a gente tem a Revolução Científica. Com a imprensa, então, a gente tem a divulgação da ciência, mais pessoas têm acesso ao saber, a gente consegue criar mais riquezas, o mundo fica mais rico, consegue ter expansão territorial, consegue ter expansão geográfica, consegue ter expansão ultramarina. As pessoas têm mais acesso, nós conseguimos desenvolver tecnologia para criar máquinas, nós conseguimos chegar praticamente até os dias de hoje. Conquanto isso, nós tivemos também algum abismo, nós acabamos tendo o reconhecimento de um abismo social. E agora nós veremos na nossa próxima aula quais são as teorias, como é que o ser humano desenvolveu a sua ciência para analisar esses problemas sociais e propor soluções a eles. E agora nós vamos entrar em mais peças, importantes peças desse quebra-cabeça intelectual para nós entendermos a Escola de Frankfurt e conseguirmos enxergar de maneira sólida como é que ela destruiu esse mundo que a gente vivia e destruiu a própria personalidade do indivíduo.